A concepção imaculada e o nascimento virginal são a única verdade real sobre a humanidade. Não apenas sobre um indivíduo, mas sobre todos os homens da terra. Não chameis a nenhum homem de pai na terra. Essa declaração deve levá-lo ao seu primeiro desdobramento sobre a natureza da Imaculada Concepção. É verdade que, para experimentar isso, você deve se elevar acima do nível da mente humana e de sua tendência de julgar pelas aparências. Você deve elevar-se acima do que vê, ouve, prova, toca e cheira, no reino intuitivo, aquele reino no qual você conhece, não por quaisquer faculdades humanas, mas pelo discernimento espiritual, isto é, por ser receptivo ao que é revelado. Um novo conceito de oração. Isso nos leva ao assunto da oração. E por que é que nesta era, mais uma vez, a natureza do poder espiritual na Terra está prestes a ser universalmente conhecida e sua disponibilidade demonstrada. A maior parte das orações do mundo tem sido uma tentativa de esclarecer a Deus, dizer, informar ou pedir a Deus, se necessário, implorar a Ele, até mesmo suborná-lo para fazer ou ser algo. A oração tem sido uma atividade da mente humana, constituída por pensamentos e palavras. Nos primeiros dias de nossa experiência metafísica e espiritual, tentamos trazer a presença e o poder de Deus à cena humana e, de alguma forma, manipulá-los. Às vezes, era uma tentativa de trazer o Espírito de Deus para a cura do conceito material do corpo, ou trazer Deus à Terra para impedir guerras ou salvar vidas no meio da guerra. Às vezes, chegamos a Deus até mesmo em busca de suprimento. O assunto do suprimento exemplifica melhor a natureza da ignorância que fomenta essa tentativa de usar Deus. Em primeiro lugar, olhe para o mundo e veja se há alguma falta de suprimento, alguma falta de árvores, flores, frutas e vegetais. Se há alguma falta de ouro, prata, platina, óleo ou minerais. Olhe para este mundo e veja se você consegue encontrar a falta de alguma coisa necessária. Em vez disso, observe a abundância infinita, que levou algumas nações a destruir muitos de seus ativos. Pense por um momento no que significaria ir a Deus e pedir mais suprimento, quando a terra já está cheia de todas as coisas boas. Agora, estamos entrando em uma época em que está começando a ser universalmente entendido que a oração não é para uma iluminação humana ou para influenciar Deus, mas sim para nos sujeitar ao poder divino. O mundo está aprendendo rapidamente a compreender que a oração, em sua forma mais elevada, é abrir a consciência para receber luz, sabedoria e compreensão. A abertura da consciência para que o reino de Deus possa ser estabelecido na terra como no céu, para que a vontade de Deus seja feita conosco, em nós e através de nós. Esta é a oração que permite a uma pessoa admitir humildemente: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Faça-se a tua vontade em mim e por meu intermédio. Agora, não há mais uma tentativa de informar a Deus sobre as necessidades do mundo. Agora,
há apenas a abertura da consciência para receber a graça divina que já está presente dentro. Não é como se Deus fosse um Deus distante. Não é como se Deus ignorasse nossas necessidades. O reino de Deus, estando dentro de nós, e a natureza de Deus sendo onisciência, toda sabedoria, onipotência, todo o poder, onipresença, toda a presença, não há nada que possamos fazer no reino da oração, exceto ouvir. Só é preciso lembrar que Deus não está no redemoinho. Deus não está na cena externa. Deus está na voz mansa e delicada. A presença de Deus e o poder de Deus são percebidos apenas em nossa capacidade de nos abstermos de todas as tentativas de informar ou influenciar a Deus, e, em proporção à nossa capacidade de ouvirmos a voz mansa e delicada. Leva um período de treinamento até que você possa reverter completamente o conceito de oração do mundo e chegar a um nível em que a oração é ouvir e receber a atividade da graça divina que está dentro, entendendo que isso só pode ser feito em silêncio. A Imaculada Conceição. Uma vez que você alcança a habilidade de ouvir e receber essa graça interior, você está em algum grau de posse daquela mente que também estava em Cristo Jesus. É nesse ponto que você começa a receber instruções sobre a natureza da criação. Ao fazer isso, você se verá no meio de uma verdadeira experiência de Natal e começará a entender a natureza da criação do homem e por que o Mestre Jesus foi capaz de revelar Deus como sendo o Pai. Deus é o Pai. A primeira percepção disso, mesmo que pequena, começa a mudar a natureza de sua vida e a natureza de seu corpo. Deus é o Pai. O Espírito é o princípio criativo. Isso lhe dá sua primeira luz sobre o significado da concepção imaculada. Deus revelando-se e manifestando-se como seu e o meu ser individual. Esta é uma concepção completamente separada e à parte dos processos físicos. É a criação divina. A criação revelada no primeiro capítulo do Gênesis, em que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus, individualmente formado, individualmente revelado, a mente de Deus e a vida de Deus manifestada na terra como forma. Esta é a concepção imaculada e o nascimento virginal. Nossa compreensão da verdade da Imaculada Concepção pode ter sido adiada porque muitos de nós chegamos à revelação mística da vida por meio das ciências mentais. Nessas ciências mentais, primeiro, nos elevamos acima da crença de que o próprio corpo é tudo o que existe para nós e que tem dentro de si as questões de vida e morte, para uma percepção do governo do corpo por meio da mente. Isso nos elevou acima do materialismo grosseiro do início do século XIX e dos séculos anteriores a ele, e nos permitiu ver que há um reino além da matéria e da forma, um reino invisível, mas tangível. Como esse foi o primeiro passo para muitos de nós, nos acostumamos a pensar na mente e no pensamento como poderes, sem perceber que havia um eu usando a mente
e o pensamento, e que, portanto, deve haver um reino além até mesmo da mente. É onde estamos agora. Não descartamos o corpo, a matéria ou a mente. Simplesmente relegamos o seu devido lugar como instrumentos do eu, que eu sou e subordinado a ele. À medida que entendemos esse eu, chegamos ao nosso ser. Este ser que foi concebido de forma imaculada e virginal. Mas esse eu nunca aparece, exceto como identidade espiritual. Aquilo que contemplamos é apenas a mente e o corpo, mas o ser, o eu, a realidade é o ser divino, o ser puro, e isso que o Natal revela. Até agora, foi ensinado que havia apenas um Filho de Deus, um indivíduo criado espiritualmente. Mas nesta era, está sendo revelado que o único ser que Deus é, você é e eu sou. Agora, você começa a perceber Deus manifestado como seu ser individual e começa a compreender a natureza imaculada e imortal do seu ser. O Natal revela o ser indestrutível e imortal. Não há como experimentar a imortalidade, exceto através da compreensão de que não há começo. Só o que não tem começo é sem fim, e essa é a identidade que eu sou e você é. Esta é a revelação do Natal, do ser imortal que somos. Jesus não alegou para si um nascimento diferente ou uma criação diferente, mas falou de meu Pai e vosso Pai, reconhecendo que Deus era seu Pai e Pai de todos, e, portanto, todos são um na filiação divina. Ele disse: eu e meu Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que o sentido humano de Abraão aparecesse na terra, eu sou. E esse eu sou teve seu início no princípio. Eu e o Pai somos indivisíveis, indivisivelmente um. E isso significa seu Pai e meu Pai. Esta é a revelação do Natal. Eu e o meu Pai somos um. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E esta é a verdade de seu ser imaculado, de sua identidade concebida espiritualmente. Uma vez que você entende que Cristo Jesus não declarou uma identidade separada e a parte da sua ou da minha, você está vivendo a experiência do Natal e pode discernir a natureza da mensagem de Cristo, a revelação da filiação espiritual. Até que você compreenda a filiação espiritual, você não pode ter um Natal de verdade. E para você, o Natal continuará sendo um feriado pagão. Mas, quando você percebe a divindade do seu ser, a paternidade de Deus e a natureza espiritual do Filho, você entra na experiência do Natal. Você é despertado para a missa do Cristo. O segredo está na palavra eu. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu, este Filho Divino ou Cristo, que é a sua identidade, é a eternidade e a perfeição do seu ser. Sem esse eu no centro do seu ser, sem essa divindade como a natureza do seu ser, onde está a sua imortalidade?
onde está o seu governo de Deus? A identidade humana morre para que o Cristo nasça. Assim, à medida que você permanece mais e mais em silêncio e recebe luz de dentro, você descobre que Deus plantou paz na terra, plantou abundância, harmonia e saúde. Ao olhar dos 5 sentidos físicos, no entanto, você não percebe a natureza deste universo espiritual, e você constrói um universo a partir do 2º e 3º capítulos do Gênesis, uma criação sua, na qual você coloca rótulos em tudo e nomeia algumas coisas boas e outras más. Mas lembre-se de que, enquanto persistir em olhar através da mente humana, você continuará a testemunhar o bem e o mal, a abundância e a carência, saúde e doença, vida e morte. É somente quando você aprende a ficar quieto e ouvir a voz mansa e delicada, que a revelação é dada a você sobre a natureza espiritual do seu ser. O nascimento de Cristo, então, ocorre dentro de você e a individualidade humana morre. A individualidade humana não pode ser espiritualizada. A individualidade humana não pode receber a graça de Deus, porque não conhece as coisas de Deus. Para receber as coisas de Deus, é necessário morrer diariamente. Olhar para o mundo e reconhecer a abundância infinita que existe é realmente morrer, em parte para a crença na abundância e na carência, porque é evidente que não há abundância e carência, há apenas abundância. O que o homem faz com essa abundância, entretanto, é uma história bem diferente. Mas a abundância está lá, pronta para pular em manifestação visível com uma mudança de consciência. Olhe constantemente para este mundo de abundância e você notará que parte de você, aquela parte de você que acreditava na falta, morreu. Assim é, à medida que mais e mais dessa mente que estava em Cristo Jesus se torna sua mente, por meio da escuta, por meio dessa experiência superior de oração, você é capaz de olhar para fora e discernir que saúde e integridade são a realidade. Em nenhum lugar no reino de Deus há um oposto. E é apenas na medida em que você é governado e moldado por esta crença em 2 poderes que você experimenta o que é chamado de mundo humano, o mundo do bem e do mal. Você morre para a crença da mente humana somente quando é instruído pela voz mansa e delicada, pois esta voz tem uma oportunidade de revelar a sua natureza e sua presença, pois ela é o Consolador. Em certa medida, você morre para a sua humanidade ao ponderar sobre a natureza de seu Pai, que está no céu, de seu único Pai, permitindo-lhe assim ponderar a natureza de seu ser, aquele ser imaculadamente concebido e espiritualmente gerado, como a cristandade do seu ser, aquele que você nunca nasceu e nunca morrerá, que, como herdeiro de Deus, não vive pela força ou pelo poder, nem mesmo por suplicar a Deus, mas vive pela graça. Esta é sua filiação divina, sua vida individual que é vivida pela graça em virtude de ser um herdeiro
e não pelo suor da sua testa.